Dando continuidade aqui, pessoal, nosso módulo número 4, a gente vai trabalhar agora aqui dando uma verificada com relação às regras de Fire, né, e as regras de NAT. Existem diferenças aqui das regras de NAT entre as regras de NAT e as regras de Fire. A gente vai começar aqui pelas regras de Fire, né. Aqui no nosso Fire, por ele ser novo, a gente só vai ter aqui algumas opções. A gente vai ter as regras de LAN e as regras de WAN, certo? Então, nas regras de WAN é tudo aquilo que pode chegar na minha interface WAN, tá? Do meu Firewall PFSense. Se o meu Firewall está público, né? Se ele está de cara para a internet, e a minha porta 443, por exemplo, ela está publicada, pessoas conseguirão chegar no meu firewall, tá? Então, isso diretamente, tá? Então, se eu configurar aqui meu firewall para ser acessado na porta 80 ou 443 e essa porta ela estiver publicada aqui na minha regra de firewall da parte 1, né? Qualquer pessoa na internet ela pode alcançar o meu firewall PFSense, conseguir acessar o meu firewall PFSense e chegar ali na parte da tela de login, né? E a gente não quer isso, tá? Então acho que a primeira boa prática que a gente deve já aprender a configurar é adicionar uma regra aqui, né, de block, tá bom? No protocolo N, tá? Então aqui a gente na configuração de regra a gente tem algumas configurações já para fazer a configuração. A primeira delas aqui é a ação, a ação, né, do que a nossa regra vai ler, tá bom? Então a gente tem aqui o pass, né, que é permitir o tráfego que chegar no meu firewall. A segunda opção é bloquear, né? Isso ele nem a diferença entre o block e o reject é clara. O block ele bloqueia a requisição sem olhar para ela. O reject ele ainda analisa o pacote, tá? Então para a gente evitar consulta, estresse do Fire, etc e tal, tráfego que não é permitido, normalmente a gente bloqueia, tá bom? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, olha, bloqueia para mim a ação bloquear tudo aquilo que bater na minha interface WAN, na minha interface do meu Firewall que está de cara para a internet, tudo que vier tanto no protocolo IPv4 ou IPv6, em qualquer tipo de protocolo, né? Aqui você pode definir o protocolo TCP ou UDP, TCP e UDP, só ICMP, OSPF, etc e tal. No nosso caso aqui a gente vai utilizar qualquer protocolo de qualquer origem com destino para minha WAN address, tá? Cadê? WAN address, que é o meu endereço de rede da minha faixa local. Aí eu coloco aqui da minha faixa externa. Aí aqui eu coloco aqui logout, né? Querendo ou não, uma regra de log, né? De leitura, tá? Então, consequentemente aqui, tudo que vier da internet com destino ao meu firewall, se ele for um endereço público, vai bater nessa regra aqui. E aqui que a gente começa a ter uma noção do que a gente pode e o que a gente não pode, tá? Como é que o nosso firewall trabalha, como é que ele lê as regras de firewall, tá? Ele lê as regras de cima para baixo, tá bom? Então, se existe essa regra aqui por último, dizendo que ele está bloqueando qualquer tráfego IPv4, IPv6 de qualquer destino com destino a minha WAN address, e ele vai bloquear, então qualquer regra que tiver acima dela diferente, ou qualquer regra diferente dela que estiver acima dela vai ser permitido chegar no meu firewall. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero acessar o meu firewall publicamente, tá? Vamos supor que eu quero acessar meu firewall publicamente do escritório B, do escritório B para o escritório A, e eu quero que esse acesso seja legítimo, eu quero liberar isso. Como que eu faria isso? Tá? Então eu vou adicionar uma regra acima da minha regra de bloqueio, dizendo, olha, eu quero que o tráfego seja permitido com destino ao meu WAN address, o protocolo IPv4, o protocolo TCP, o meu firewall está escutando na porta 80, tá? Então ele vai ser acessível na porta 80.
Então, qual é a minha origem? Eu não vou liberar qualquer origem. Eu quero especificar de onde vem esse acesso. Então, por exemplo, vamos imaginar que o meu IP é 20, 10, 2, 25, tá? 225. Deixa eu só copiar aqui. Eu quero um network 225 e vai ser somente ele, tipo um /32. /32 significa que somente esse endereço ele vai ser permitido nessa regra, tá bom? Com destino a minha WAN address na porta 80. Ok? Eu vou dar um log aqui. Eu vou dar o nome de acesso externo, Firewall Office B. Vou dar um save. Ok. Veja. Então aqui a gente já tem dois cenários diferentes. Uma regra padrão, que eu uso como log, né? Ela está bloqueando tudo. E uma regra logo acima dizendo que eu quero que o meu firewall seja acessível, né? Na porta 80, mas só pode acessar essa porta 80 do meu firewall se vier desse endereço 20.10.225, ok? Então, os firewalls, né, no geral, eles fazem a leitura de cima para baixo, tá ok? Então, se tiver uma regra que anule essa, ou ela tiver embaixo aqui, ó, aí o firewall vai bloquear esse acesso. Por quê? Porque tem uma regra acima dela que está bloqueando. Então, se eu quiser que ela seja válida, ela tem que estar acima do meu bloqueio, ok? Então, vou salvar aqui e é assim que funciona a questão de regra de firewall no Firewall pfSense, tá bom? E isso serve também para rede LAN, tá? Regras de rede local também tem o mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, aqui no meu exemplo da minha LAN, o meu Mint está na minha rede LAN, então eu estou acessando o meu firewall da rede LAN. Então, por exemplo, está liberado para mim acessar qualquer protocolo na internet. Então, isso quer dizer que se eu der um ping no google.com, está bloqueado. Então, deixa eu ver aqui como está configurado, LAN, ok, deixa eu ver aqui. Não, está bloqueado não, está liberado, né? Ele só demorou para responder um pouquinho. Então, ele está liberado, ó, veja. Então, a minha rede LAN, ela está dizendo aqui, ó, tudo que vier do protocolo IPv4, que sair da minha rede local, com destino a qualquer com destino a qualquer lugar, em qualquer porta, deixa passar. Então tá bem escancarado aqui a minha rede local. E eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu vou fazer um exemplo demonstrando o mesmo esquema aqui que a gente viu na rede WAN. Se tiver uma regra acima dela bloqueando, ela vai respeitar. Por quê? Porque a primeira regra é a que vai valer, né? Então o firewall lê de cima para baixo. Então a gente vai criar uma regra aqui dizendo o seguinte, olha, eu quero que tu bloqueie tudo que vier da minha interface LAN, do protocolo IPv4, no protocolo ICMP. Olha, aqui tem uma diferença do ICMP, né? A gente pode bloquear tudo do ICMP, a gente pode bloquear somente o echo reply, a gente pode bloquear somente o echo request, né? A gente tem vários tipos de subcategorias aqui do ICMP, mas eu quero bloquear tudo, né? Então, vou fazer um teste aqui com tudo. Eu quero bloquear o echo reply, o echo request, quero bloquear tudo. Então, qual vai ser a minha origem? Da minha LAN, minha subnet LAN, certo? Subnet LAN. Qual o destino? Qualquer destino. Vou colocar aqui bloqueio de ICMP. Eu vou dar um save. Então, ó, consequentemente, o meu ping ele já não vai mais funcionar. Ó, já não está mais saindo. Vamos ver? Não está mais saindo. E ele vai começar a bater na minha regra aqui que eu acabei de criar, ó. Ó, tá vendo? Que saiu de 00 para 0,0/1. E ele tá aumentando, ó. Tá vendo? E não sai mais, tá bloqueado. Ou seja, ele está respeitando aquilo que eu acabei de mencionar
na aba lá da WAN. Então, se eu tenho uma regra liberando tudo e depois eu crio uma regra bloqueando algo específico e coloco ela acima daquela que está liberando tudo, ele vai prevalecer a regra que está em cima. E depois ele vai liberar consequentemente, né? Ele vai fazer a leitura de cima para baixo. Então, por exemplo, aqui eu só tô bloqueando o ICMP, mas ainda continua liberado o acesso à internet. Se eu vir aqui, ó, google.com, liberado, beleza? Wall.com, ele vai procurar na internet, tá liberado, certo? Então, se eu pegar aqui e dizer aqui, olha, eu quero adicionar mais uma aqui e dizer o seguinte: eu quero bloquear, deixa eu na minha rede LAN, TCP, LAN, subnet, destino qualquer, eu quero bloquear a porta 443. Bloqueio, putz, fechei sem querer aqui. Vamos lá de novo. Eu quero bloquear LAN, TCP, eu quero bloquear LAN subnet, que é destino 443. Bloqueio HTTPS. Automaticamente, todo site que eu tentar acessar vai estar bloqueado. Aqui deve ser cache, provavelmente. Ó, já caiu, tá? Então, ele carregou o Google ali porque estava em cache, que eu acabei de acessar. Mas ó, já tá batendo. Tá vendo? Beleza, eu tenho uma regra liberando tudo aqui, mas eu tenho duas acima dela que está bloqueando coisas muito específicas. E ele vai respeitar aquilo que está acima, porque o Fire eu leio de cima para baixo. Tá? Então, sei lá. Deixa eu ver aqui. Record. Ó. Ele tá em cache aqui o Google, mas ele não abre mais nada. Tá vendo? Não carrega nada. Por quê? Ó. Caiu. Não funciona o HTTPS. Algumas páginas ele vai carregar porque batem na porta 80, que a 80 está liberada, mas os sites eles fazem um redirect para a porta 443 e consequentemente a 443 ela está bloqueada e não vai carregar. Tá? Então elas vão continuar batendo aqui, ó, na minha regra de Fire. Se a gente clicar aqui, a gente cai nos pacotes aqui, mas isso aqui é assunto para outra aula. E é assim que a gente trabalha com as regras de Firewall, né? Então na próxima aula a gente terá continuidade com outro tipo de conteúdo.